Programa Ponto de Vista com Nelson Freire. Oferecimento: Sistema Fê Comércio RN. Trabalhando para o desenvolvimento do RN. Consórcio Eldorado. Seu sonho sem juros. Ligue 4008-6868. Ester Bom. Surpreenda-se. Novos sabores. Muitas delícias. Unifacex. A única universidade do RN com o IGC4. Incó. Experiência que faz história. E Unicred, a maior cooperativa do Rio Grande do Norte. O programa Ponto de Vista de hoje entrevista o ex-secretário de Educação do Rio Grande do Norte, Dalton Melo de Andrade. Multifacetado, ele se tornou um profundo conhecedor de política internacional, requisitado com muita frequência para manifestar as suas opiniões, além de fazer análises sobre diversos conflitos e outras questões de política econômica. Conhecedor da cultura e também da política americana, hoje ele vai nos falar sobre as últimas eleições presidenciais dos Estados Unidos e quais as possíveis mudanças que isso poderá causar na ordem mundial já a partir de janeiro próximo, com a posse do republicano Donald Trump. Mas antes de começar a entrevista, eu quero mandar um abraço para os meus amigos Lindolfo Salles, Pedro Siqueira, Márcio Dantas e a minha amiga Rita Gurgel. Dalton Melo de Andrade, uma alegria imensa receber você pela segunda vez no Ponto de Vista e hoje com um tema totalmente diferente, que é exatamente essa repercussão mundial da eleição do republicano Donald Trump, que está inquietando a muita gente, todo mundo está preocupado. E eu renovo os agradecimentos por você ter aceitado o convite dessa entrevista e certamente o telespectador vai ficar muito atento, porque está todo mundo preocupado com o que poderá acontecer ou não na nova ordem mundial a partir de 2017. Muito obrigado por você ter aceitado o convite. Um prazer enorme. Você sabe que quando você me convida para esse seu programa, eu vi uma maior satisfação. É uma forma de poder demonstrar como as coisas do mundo inteiro se refletem cada vez mais em todos os lugares. Você vê, Natal, longe dos Estados Unidos, uma cidade com menos de 1 milhão de habitantes, sofre preocupada com o que pode acontecer com a eleição de Donald Trump. Eu acho que esse camarada é um maluco, inteligente. Inteligência não tem nada a ver com maluquice, pelo contrário. E que pode ser um grande presidente, se a maluquice dele não dominar, ou pode ser um desastre, que é o que preocupa a todos nós, e que ele seja um desastre. E tudo indica que ele está mais para desastre do que para coisas boas. Dalton, eu quero começar fazendo uma pergunta, porque a gente vai tratar mais desse assunto daqui a pouco. Mas eu queria começar com você perguntando o seguinte: como é que começou essa sua relação com a realidade norte-americana? Porque você é um profundo conhecedor em várias áreas do que acontece nos Estados Unidos. Desde quando, como, por quê, qual foi a razão de você ter mantido e vem até hoje mantendo essa relação tão íntima e tão próxima com a realidade americana? Isso é uma história antiga. Você sabe que Natal foi uma cidade americana durante a guerra. E a influência que teve sobre as pessoas de Natal foi muito grande, e sobre mim foi enorme, porque eu já comecei a aprender inglês nessa ocasião. Meu tio Protásio Melo era professor de inglês, estudei com ele. Daí fui para o Ateneu, eu já sabia inglês bastante, estudei com Celestino Pimentel, e o meu interesse pelos Estados Unidos e pela Inglaterra começou em função dessa época da guerra, quando Natal foi uma cidade ocupada, entre aspas, pelos americanos. Isso, obviamente, deixou em mim uma influência muito grande de querer conhecer melhor os Estados Unidos e saber mais das coisas que acontecem por lá e que podem influenciar o Brasil. Então, é uma história antiga que eu venho com ela desde 1942, 43, até hoje, e não abandonei isso, pelo contrário. Me dedico a conhecer cada vez mais. Já hoje de manhã, antes de você me telefonar para me pegar, eu estava lendo um artigo no New York Times expressando exatamente a preocupação dos americanos com a política diplomática que pode ser emitida por esse maluco chamado Donald Trump, que está procurando contato com governos que são totalmente contrários aos Estados Unidos, como o do Paquistão, como o do Cazaquistão
e ele telefona elogiando esse povo. Então, isso causa uma preocupação enorme nos Estados Unidos. E tudo isso ele fazendo a revelia do Departamento de Estado. Ele não consulta o Departamento de Estado sobre os contatos que ele vai fazer, os contatos internacionais que ele vai fazer. O que é um risco, porque o Departamento de Estado tem uma política que é de governo, que é de Estado, principalmente, não de governo só, principalmente de Estado. E ele está fazendo a política pessoal dele, o que é um desastre. Agora, Dalton, pelo menos numa observação preliminar, vendo nos últimos anos o papel que os Estados Unidos têm no mundo, eu tenho a impressão, me apercebo de que o presidente sozinho não pode fazer tudo. Ele tem que, de fato, estar ligado a regras que são pré-estabelecidas. Se ele continuar insistindo em não adotar essas regras ou seguir esse roteiro, isso não pode ser muito ruim para ele mesmo? Existe nos Estados Unidos um negócio parecido com as nossas... que o governo manda, eu não me lembro agora, manda para o Congresso. As medidas provisórias. Medidas provisórias. Lá chama-se ordem executiva. Essas aí podem causar dificuldade ao país. Mas há uma limitação no tipo de ordem executiva que ele pode emitir. Na parte de comércio internacional ele pode, e em algumas outras áreas também. Mas a grande maioria e as decisões importantes têm todas que passar pelo Congresso. O Congresso que foi eleito é um Congresso republicano, tanto no Senado quanto na Câmara. Então, ele tem a maioria nas duas casas. Mas acontece que ele foi um candidato republicano sem muita aceitação pelos republicanos. A minha esperança, e acho que de todo mundo, é que o Congresso, o Senado e Câmara não vão aceitar muitas das ideias malucas que ele tem e que poderão prejudicar o país de uma forma enorme. Então, o Congresso, apesar de ser republicano, vai ser um Congresso cuidadoso. É a grande esperança que nós temos. E a esperança de todo mundo é que esse Congresso consiga controlar as coisas que provavelmente ele vai querer fazer. Então, como há esse pesos e contrapesos, eu acredito que o mal que ele pode fazer não será tão grande quanto poderia se não houvesse isso. Agora, uma pergunta que eu tenho que lhe fazer, você como estudioso da política norte-americana, sobre política mesmo, você começou a se interessar quando? A partir de quando? Porque você, inclusive, morou nos Estados Unidos. Você teve na sua infância, juventude, aquele contato com os americanos aqui, que lhe induziu a gostar da língua inglesa, inclusive. Mas a política, sobre a política mesmo, quando é que deu esse toque que você disse, eu vou me interessar pela política? Também foi muito cedo. Antes mesmo de ir para os Estados Unidos, onde eu passei 6 anos, eu já me interessava pela política americana, porque naquele tempo da guerra não era possível você não se interessar por uma administração como a de Roosevelt, por exemplo. Porque a influência era muito grande no mundo inteiro. Então, se você tinha algum interesse por qualquer tipo de política, você, obviamente, apreciava o que acontecia nos Estados Unidos e na Inglaterra com Churchill, que foi outra grande figura, outro grande líder. E isso tudo chamava a atenção de quem se interessava por essas coisas, como eu sempre me interessei. Então, a minha experiência nos Estados Unidos foi extremamente agradável, porque eu verifiquei como uma democracia funciona. Passei 6 anos lá, só me pediam o passaporte quando eu entrava no país. O restante do tempo eu viajei aos Estados Unidos de automóvel. Zona costa leste, costa oeste, nunca me pararam por qualquer motivo. Eu dirigia cuidadosamente para não ser parado por problema de multa, de trânsito. Mas por outros motivos, você entrava num estado, saía no outro, nunca tive nenhuma pergunta ou dúvida, porque eu era brasileiro. Você nunca foi abordado por conta disso? Não havia, exatamente. Agora, Dalton, uma pergunta. Por que, afinal de contas, os democratas perderam essa eleição? A candidata foi muito fraca. Depois surgiu aquela história dela utilizar a sua conta particular de e-mail para tratar de assuntos de Estado. Isso aí, nos Estados Unidos, é um negócio imperdoável, porque os assuntos de Estado são segredo de Estado. Protegidos, se você usa o Departamento de Estado, como ela deveria ter usado por ser secretária de Estado, protegidos com códigos, com tudo, e que ninguém pode ler.
mas ela usava a sua própria conta de e-mail para trocar essas mensagens. Isso teve um reflexo muito grande contra ela, e que foi piorado quando o camarada do FBI, o diretor do FBI, fez aquela observação de que tinham surgido novos e-mails, isso uma semana, 2, 3 dias antes da eleição. Ela, inclusive, acusou ele Ela como sendo acusa isso responsável como tendo sido um dos motivos pelo qual ela perdeu a eleição. Mas é gozado, ela não perdeu a eleição. Ela perdeu a eleição no colégio eleitoral, mas ela ganhou a eleição em número de votos, porque ela teve mais votos do que Trump. E por que é que ela não teve a competência de conquistar esses eleitores do colégio eleitoral que, de fato, definem a eleição? A minha impressão é que isso aí foi muito mais em razão da situação da globalização, da economia globalizada, que os Estados Unidos levou a produção de muitas fábricas que eram lá para o México. Muitas outras levou para a China. Por exemplo, a Apple, que é uma das grandes empresas americanas, não fabrica nada nos Estados Unidos praticamente. Ela desenha os produtos, faz as bolachões todas, faz os protótipos e vai fabricar na China, porque fabrica muito mais barato do que se fosse fabricado nos Estados Unidos. Perfeito. Não saia daí, a gente volta em instantes para o nosso segundo bloco. Valorização social. É sob essa denominação que o Sistema Fé Comércio do Rio Grande do Norte, por meio do SESC, promove cursos que buscam desenvolver e despertar habilidades pessoais de modo a transformá-las em opção de geração de renda. São cursos nas áreas de culinária, artesanato, imagem pessoal, corte e costura, entre outros. Com preços subsidiados e reconhecida qualidade no seu conteúdo, os cursos redundam na democratização de oportunidades e podem ser feitos por comerciários, seus dependentes e população em geral. Ao longo de 2016, serão cerca de 420 vagas em diversos cursos que também seguem a máxima da capilaridade da atuação do Sistema Fé Comércio, beneficiando pessoas em vários municípios potiguares, como Caicó e Mossoró, além da capital, Natal. Os editais são lançados mensalmente e as inscrições são feitas nas unidades SESC, onde os cursos serão ministrados. Mais informações no www.sescrn.com.br. SESC, uma instituição do Sistema Fé Comércio RN. Unifacex, um dos melhores centros universitários do Brasil, acaba de inaugurar novo campus Imaculada Conceição. Lança novo curso de farmácia, com moderna proposta pedagógica. Tem o melhor curso de administração do RN e diversos outros à sua escolha, com a qualidade que fazem do Unifacex e GC4. E para você ter ideia, não tem uma única universidade privada no RN com GC4. Unifacex, 5 unidades com a mais completa estrutura para você. Vestibular toda quarta e sexta. Sabores Esterbon surpreendem o Rio Grande do Norte e é aqui, no nosso estado, onde são produzidas essas maravilhas, em uma das mais modernas fábricas da América Latina. Na Esterbon, tudo é produzido com muito carinho, seguindo os mais exigentes padrões de qualidade e de responsabilidade ambiental. Exija a qualidade Esterbon na sua casa. O sabor genuinamente potiguar vai continuar te surpreendendo. Seu papel é estudar. O nosso é tornar possível seus estudos. Seu papel é dirigir com responsabilidade. O nosso é tornar possível o seu carro. Seu papel é decidir viver junto para sempre. O nosso é tornar possível o futuro de vocês dois. Seu papel é amar seus filhos. O nosso é tornar possível o lar da sua família. Consórcio Eldorado. Há 30 anos, o nosso papel é tornar possível. A Unicred Natal é uma das maiores cooperativas de crédito do Norte e Nordeste brasileiro. E ela atingiu esse patamar porque sempre prestou os melhores serviços para os seus cooperados. Não é à toa, todas as pesquisas feitas lhe dão uma aprovação de mais de 90%. Vale a pena conhecer a Unicred Natal e tire você mesmo as suas próprias conclusões. Para maiores informações, ligue 4009-3535. E não é demais lembrar que o Incor Natal é especialista em clínica e procedimentos de alta complexidade, todos ligados ao coração. E além de ter a melhor equipe especializada em cardiologia da cidade,
Além disso, também oferece serviços de geriatria, endocrinologia, neuropediatria, dermatologia, além de muitas outras especialidades. No Incor Natal, você conta com a segurança de ter uma equipe completa, tanto na unidade clínica da Miguel Castro, como na unidade hospitalar na Promáter. Voltamos à nossa entrevista com Dalton Melo de Andrade. Dalton, eu quero lhe fazer uma pergunta que não está querendo me calar. E você sabe mais do que ninguém dar essa explicação para o nosso telespectador. Por que é tão complicado, tão complexo, tão maluco o sistema eleitoral norte-americano? Diferente de tudo que a gente conhece aqui e faz no Brasil. Por uma dessas coincidências, é verdade que eu andei me preparando para essa entrevista, é óbvio. Mas essa informação foi uma coincidência, eu encontrei ontem. Quem inventou isso foi Hamilton, e com a intenção de evitar que um maluco qualquer pudesse ser eleito diretamente pelo povo. Então ele criou o que ele chamou de colégio eleitoral. O povo vota num candidato, mas o candidato é escolhido por um colégio eleitoral, que cada estado tem uma certa quantidade em função da população. Então isso tem 200, quase 300 anos essa sistemática. Não seria a hora de se mudar, mudar, ficou não? até hoje, porque lá não tem negócio de justiça eleitoral, nem tribunal eleitoral, o dia a dia que vai mostrando o caminho das eleições. Isso vem há mais de 200 anos, esse costume. Então, hoje você tem, por exemplo, foi o que ajudou o nosso amigo a ser eleito, porque ele perdeu a eleição majoritária. O Hillary ganhou com Uma 1 milhão margem de votos na maravilhosa frente. de votos. Mas ele perdeu nos estados que eram essenciais, chamados os estados do ferro, da ferrugem, que tinha as indústrias de siderurgia, esse tipo de coisa. E aí ela perdeu nesses estados e perdeu os votos nesses estados, que deu a ele a maioria. Ele teve, parece que 290 votos eleitorais, ela teve 260 ou 268. A diferença foi pequena, na verdade. Agora, e por que é que se mantém a votação das pessoas se, de fato, não tem nenhuma influência prática? Porque são tradicionalistas, eles não mudam a lei. A Constituição Americana de 1776 sofreu pequenas emendas. Nós aqui emendamos a nossa semanalmente, a deles tem 200 e tantos anos, sem praticamente nenhuma emenda. Tem emenda, claro, mas são emendas pontuais. Não modificam o básico da Constituição. Então, essa sistemática eleitoral foi criada nessa época por um dos salvadores, que eles chamam de criadores da pátria, que foram aqueles que criaram a legislação específica da independência e tal coisa. E esse Hamilton, Alexander Hamilton, foi quem ditou, solicitou, orientou as normas das eleições e criou isso com uma segurança que está se voltando contra, porque, na realidade, o colégio eleitoral foi quem escolheu o Donald Trump. Mas uma coisa que eu queria lhe perguntar, no seu ponto de vista, nós estamos aí saindo de 8 anos de Barack Obama. Na sua avaliação, qual o legado desses 8 anos de governo dele? Em primeiro lugar, ele foi uma grande novidade como presidente. A eleição de um presidente negro nos Estados Unidos, que foi um país racista, foi realmente uma grande surpresa para todo mundo, talvez até para ele próprio. E ele deixou algumas políticas interessantes que o nosso amigo está querendo acabar com elas. Uma das principais foi o que ele chamou de Obamacare, que é um seguro para a saúde que todos os americanos podem pagar, porque ele montou um sistema de forma tal que barateou o custo básico de todos esses seguros de saúde. Porque eles não têm lá um SUS como nós temos. O sistema de saúde americano é privado. Então, todo mundo tem que ter seguro de saúde. Se não tiver, e não tiver dinheiro, não tem assistência médica. Então, e ele criou um sistema que permitiu isso. Talvez tenha sido o maior legado dele, que Donald Trump está ameaçando acabar com ele. Porque teve uma oposição muito grande por parte dos republicanos, porque fez com que as grandes empresas de seguro perdessem dinheiro. Então, em vez de você pagar $100 por um seguro, passou a pagar $10. Os valores que eu estou dando são fictícios, mas eu vou mostrar um exemplo de como pode ter sido. Então, isso aí foi um dos grandes legados dele. O outro segundo legado dele
Foi uma política internacional de aproximação com todos os povos. O apoio dele à OTAN foi extremamente importante. Ele encontrou algumas guerras deixadas por Bush, que ele tentou acabar com elas, principalmente a do Iraque. Exatamente sobre isso, que eu tenho uma série de perguntas aqui, é como se fosse até um ping-pong nosso, exatamente pontuando essas questões relacionadas a essa política que aconteceu ao longo de 8 anos de aproximação. Por exemplo, Europa e OTAN, seu ponto de vista sobre isso, o que é que danado Trump vai fazer? Porque já ameaçou na campanha e parece que continua com a mesma ideia de promover uma falta de aproximação com a OTAN, vai querer sair um pouco a participação americana. O que é que você acha disso? Trump vai concretizar isso? Enfraquecimento da OTAN? Uma das esperanças é de que a campanha, as promessas de campanha, tenham sido só promessas. E que ele, depois que assumir a responsabilidade, depois que você assume a responsabilidade, o seu pensamento começa a ser um pouco diferente. E isso aí talvez evite que ele faça uma besteira em relação à OTAN. A primeira-ministra da Alemanha fez um discurso há pouco tempo dizendo que o que aproxima os Estados Unidos da Europa é a liberdade, a democracia, a segurança, a manutenção da paz, e espera que isso seja cumprido, e tem certeza que vai ser cumprido pelo novo presidente. Pode ser, não sei, é difícil. O que ele diz e o que ele faz são coisas totalmente diferentes. Com relação a Cuba, que Obama também entra na história como tendo patrocinado, exatamente, nesses últimos 2 anos, aquele acordo que culminou agora, inclusive empresas aéreas norte-americanas voltando a Cuba pela primeira vez. Será que Trump realmente vai fazer modificações nesse relacionamento que demorou tanto tempo? Tenho a impressão que sim. Ele já deu uma declaração de que se a Cuba não se abrir mais para as coisas que são necessárias, que ele chama na área democrática dos Estados Unidos, se abrir mais para os Estados Unidos, ele vai cancelar os acordos que já foram feitos. Um retrocesso. Ele já declarou isso, e ele tem poder para fazer isso, porque isso não depende só do Congresso. Do Congresso depende, por exemplo, o bloqueio, que até agora não foi possível acabar porque os republicanos não deixaram, que foi uma tentativa de Obama enorme e não conseguiu. E ele vai continuar, provavelmente, com esse bloqueio, se ele não for atendido às exigências que ele, com toda certeza, vai fazer a Cuba. Com relação aos demais países da América do Sul, e aí incluindo o Brasil, você acha que haverá alguma interferência ou algum relacionamento direto com esses outros países? É uma pergunta difícil de responder. A América do Sul nunca foi muito importante para os Estados Unidos. Na realidade, o relacionamento deles são especialmente com países da Europa e do Oriente Médio, onde eles têm um problema sério, que é o problema de Israel. Que eles sempre deram uma manutenção, um apoio muito grande a Israel, criando problemas com o resto da América, dos países árabes. E mantém uma relação muito estreita com a Arábia Saudita. Então, a América do Sul fica relegada a segundo plano. Com relação ao Brasil, o que pode ocorrer é o seguinte: se ele proibir ou aumentar as tarifas, nós podemos deixar de vender coisas para lá. A gente vende, das exportações nossas para os Estados Unidos, 27% são de produtos manufaturados. Então, é o país que nos compra mais produtos manufaturados. A China compra muito do Brasil, mas compra o que eles chamam de commodities, quer dizer, soja, milho, esse tipo de coisa. E o Brasil, então, teria um prejuízo grande se ele dificultar a exportação de produtos manufaturados. Mas o comércio internacional do Brasil é muito pequeno ainda. Não tenho certeza, mas parece que é 12% do PIB. Para o mundo todo, a gente vende uma besteira. A influência disso no Brasil é muito pequena. Então, poderá ser desagradável, mas não chega a ser danoso, totalmente danoso, conforme as medidas que ele tomar. Mas dificultará, sem dúvida. Você falou no Oriente Médio, você inclusive falou do Paquistão no primeiro bloco, e agora você falou da Síria, desse problema relacionado inclusive com os palestinos, com os israelenses. Como é que você vê, que tipo de mudança Trump poderá acarretar
na política americana no Oriente Médio? É uma incógnita. Ele, inclusive, está com procurando um relacionamento muito estreito com Putin, que está dando apoio total a Bashar al-Assad, no Oriente Médio, que é um ditador tradicional que vem do pai dele, que está com 40 ou 50 anos, que manda no país, e que fez resistindo a uma revolta popular para botá-lo para fora, com o apoio agora de Putin, que está bombardeando a cidade de Alepo, por exemplo, está totalmente destruída pelos bombardeios russos. E ele elogiou Putin, achando que Putin estava certo na política dele. Então, se ele se associa a Putin numa história dessa, o Oriente Médio vai sofrer para burro, porque ele não vai ter condições de escolher outros a não ser os atuais ditadores de Paquistão, Cazaquistão, Afeganistão, Síria e por aí vai. E quem vai sofrer mais com isso é Israel, obviamente, que vai ficar um pouco mais isolado de que já é hoje. O México, ele vai construir o muro mesmo ou não? O que é que você acha? Você vê, o homem é um louco, né? Você construir Não, e o pior não é isso, é dizer que vai construir, quem vai pagar são os mexicanos. E o presidente mexicano disse, não, a gente não paga não. Quer dizer, é um negócio meio infantil. Mas ele já disse que não vai construir um muro totalmente. Vai ser uma parte cerca e outra parte muro. Cerca e muro. Cerca e muro. Já existe uma cerca em algumas áreas. Já existe uma cerca. Então não é tanta inovação assim. Mas eu não acredito que ele vai fazer esse muro. Tenho a impressão que é uma das coisas que ele vai esquecer. Dalton, eu tenho muitas perguntas a fazer, porque esse tema é abrangente, né? Está todo mundo preocupado. Mas eu terei que fazer a última, porque o diretor já mostrou ali que o tempo acabou. Mas eu vou ter que fazer essa última, porque eu não posso deixar de fazer. Você acha que o mundo realmente está dando uma guinada à direita? Eu acho que sim. É uma reação ao excesso de esquerda que nós tivemos. É um pêndulo. Sempre foi, a história sempre foi um pêndulo. Vai para a direita, fica no centro, vai para a esquerda. Nós agora estamos na direita, e começando a subir o pêndulo para o lado direito. E a tendência é que chega um momento tal que ele começa a voltar e fica onde deve ficar, que é no centro. Porque no meio está a virtude. Já dizia Buda. Já dizia Buda. É verdade. Eu, por exemplo, sou um homem de centro, totalmente de centro. Eu acho que se nós não caminharmos para o centro, nós estamos fazendo... Se você for para a direita, você tem uma ditadura de direita. Se for para a esquerda, você tem uma ditadura de esquerda. A ditadura de direita até que é rapidamente derrubada, como nós tivemos no Brasil, várias, e como houve no mundo inteiro. Mas a de esquerda, quando toma conta, está aí o retrato de Cuba, mais de 50 anos. O retrato da União Soviética foi de 1917 a mais de 80 anos. Com Gorbachev. Se não fosse Gorbachev, ainda estava. Então, a esquerda é mais violenta no combate a quem é contra ela, de que a direita, que termina raciocinando que precisa de democracia e é mais aberta. Então, eu acho que nós estamos caminhando para a direita e o risco é menor do que se fosse para a esquerda. E que nós vamos voltar para o centro, porque o pêndulo, você queira ou não queira, termina parando no meio. Dalton, eu teria mais perguntas aqui. Realmente, esse assunto é extremamente importante e você conhece como ninguém de política internacional. Essa entrevista foi esclarecedora, o nosso telespectador gostou imensamente, tenho certeza, de assistir, mas, infelizmente, vamos ter que encerrar, porque o diretor já disse que encerrou, já passou do tempo. Renovo os agradecimentos a você, por você ter vindo aqui, e, com certeza, num outro momento, estaremos de novo falando sobre isso. Quem sabe o ano que vem, os primeiros resultados dessa política do Donald Trump. Muito obrigado. Talvez seja um bom assunto para a gente ver para o futuro. Eu quero agradecer a você, é um prazer muito grande quando você me convida. É uma oportunidade que eu tenho de contar um pouco das coisas que eu gosto e a satisfação de conviver com você de mais de perto, que a gente se encontra pouco, embora estejamos perto sempre, mentalmente e espiritualmente. Sem dúvida. Muito obrigado pelo convite, foi um prazer muito grande. Muito obrigado a você mais uma vez. E a você, meu amigo, minha amiga telespectador, telespectadora, muito obrigado pela audiência. Próxima semana, próximo programa, outro assunto do seu interesse.
Programa Ponto de Vista com Nelson Freire. Oferecimento: Sistema Fê Comércio RN. Trabalhando para o desenvolvimento do RN. Consórcio Eldorado. Seu sonho sem juros. Ligue 4008-6868. Ester Bom. Surpreenda-se. Novos sabores, muitas delícias. Unifacex, a única universidade do RN com o IGC4. Incor, experiência que faz história. E Unicred, a maior cooperativa do Rio Grande do Norte.